O alerta de Deus quanto ao adultério. Uma coisa que todos nós, pais, precisamos fazer e que vai ajudar muito os nossos filhos a aprender o segredo para se ter um lar bem-sucedido. Nós precisamos alertar nossos filhos do dano e da decepção que surge como consequência da violação do mandamento de Deus. Não há qualquer equívoco quando Deus diz não adulterarás. Adulterar significa tornar impuro. Quando você adultera, a pureza de ser uma pessoa solteira ou a santidade do casamento, você torna impuro algo que, para Deus, tem um valor muito grande. Permita-me mostrar-lhe por que o adultério é um pecado grave. Número 1. O adultério é um pecado contra si. O adultério é um pecado contra você mesmo. A Bíblia diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Não há pecado que causa mais danos espiritual, psicológico e físico do que a imoralidade. Lord Byron era bem-sucedido, espirituoso e charmoso. Ele era o poeta playboy da Inglaterra, mas morreu de doenças venéreas ainda bem novo de idade. Veja o que ele mesmo escreveu. Meus dias estão na folha amarela. A flor e os frutos da vida já se foram. O verme, as úlceras e o pesar é tudo o que me resta. Byron tinha tudo o que queria, mas perdeu tudo através da imoralidade. Todos hoje falam de sexo seguro, mas o sexo não deve ser perigoso, deve ser sagrado. O adultério é um pecado contra o seu próprio corpo. Segundo, o adultério é um pecado contra o lar. Uma das coisas mais terríveis do adultério é o que ele faz a um lar e aos filhos daquele lar. As vidas das crianças inocentes estão sendo destroçadas pelo pecado de adultério. Mães e pais que cometem adultério estão, na realidade, fazendo uma afirmativa devastadora a seus filhos de quão pouco valor o cônjuge traído possui e quão insignificante a fidelidade é para quem traiu. Estão também comunicando a seus filhos que a honra e o compromisso não são nem de longe mais importantes que o prazer temporário. Um pai adúltero ou uma mãe adúltera está dizendo a seus filhos que o prazer é mais importante para ele ou ela do que os próprios filhos. É coisa dura de se ouvir, mas é a pura verdade. Em terceiro lugar, o adultério é um pecado contra a igreja. Adultério também constitui um pecado contra a igreja. Olha o que diz a Bíblia. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O apóstolo Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 14, verso 7 da sua carta. A Bíblia também ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, diz a Bíblia. Você diz que sua vida sexual é problema seu? Peço licença para discordar. Se você é um membro do corpo de Cristo, é problema da igreja também. Veja só, minha vida sexual é problema seu também, porque estamos nisto juntos, somos membros do mesmo corpo. Quando um crente vive em imoralidade sexual, ele ou ela peca contra o corpo de Cristo. Ele pega os membros do corpo de Cristo e os torna membros de uma meretriz. Deus nos livre disso. Em quarto lugar, o adultério é um pecado contra a nação. O adultério também é um pecado contra a nação da pessoa em questão. Fico me perguntando, quanto tempo ainda passará antes que a ira de Deus se derrame sobre o mundo? O grande historiador inglês Edward Gibbon
que escreveu O Declínio e a Queda do Império Romano, disse que a imoralidade foi a causa principal que fez com que o poderoso império ruísse. Os historiadores também dizem que a imoralidade foi o pecado que destruiu impérios antigos como os da Grécia, Egito e também da Babilônia. E poderá ser o pecado que destruirá a nossa nação. Neste momento, as torrentes da ira de Deus estão batendo forte contra a barragem da sua misericórdia. Um dia, a barragem irá ceder às águas do juízo de Deus. A Bíblia diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Provérbios capítulo 14, verso 34. A lei de Moisés disse à nação de Israel que vivia sob uma democracia: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. E assim eliminarás o mal de Israel. Deuteronômio capítulo 22, verso 22. Deus disse que abandonassem as coisas malignas para que a nação de Israel pudesse sobreviver. O inimigo do lar é o inimigo da sociedade. E as pessoas que tratam o sexo de forma leviana trataram também os outros seres humanos com leviandade. A imoralidade pode fazer ruir uma sociedade inteira. Em último lugar, o adultério é um pecado contra Deus. Essa é a questão mais importante, porque o próprio Deus disse: não adulterarás. Quando Davi cometeu adultério, ele foi sábio o suficiente para orar o Salmo 51:4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Lemos em Provérbios 6, verso 32, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar a si mesmo é que pratica tal coisa. Por que um adúltero arruina a si mesmo? Porque ele pecou contra Deus. Os 10 mandamentos não são um mero conselho, são leis santas, e a penalidade e as consequências por desobedecermos são certamente as mais severas. Não se iluda em pensar que uma vida pura é apenas uma opção que você pode escolher como cristão. Se você não está vivendo uma vida de pureza sexual, você não tem o direito de se chamar cristão. Não sou eu quem estou dizendo. Veja o que diz a Bíblia. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Ainda lemos: sabem, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está escrito em Efésios 5:5. Quanto, porém, aos covardes, diz a Bíblia, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Não importa o quanto possamos torná-la atraente e fascinante, Deus diz que a imoralidade é um pecado contra Ele. Alguém talvez diga: eu sou membro de uma igreja, venho vivendo desse jeito e nada aconteceu comigo. Tal pessoa talvez não seja membro legítimo da igreja de Deus. Veja o que diz em Hebreus 12 e verso 8. Deus diz: se você for filho meu, eu vou castigar você. De acordo com Romanos capítulo 2, verso 5, qualquer um que peca com um coração teimoso e que não se arrepende, está acumulando contra si mesmo a ira de Deus. Eu espero que esta palavra gere temor no seu coração
E que Deus guarde você, sua casa. Deus guarde a sua mente, o seu coração, a sua vida, para que você viva nos caminhos do Senhor, cheio de temor e debaixo da sua graça. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Antes, porém, essa palavra tocou o seu coração? Então clique aqui embaixo no gostei. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Deixe o seu testemunho, sua pergunta, sua mensagem aqui também. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o teu nome por todos aqueles que me ouviram, que me escutaram, me assistiram aqui nesse vídeo. Que a tua bênção esteja sobre eles e que haja temor no coração de todos. Temor gerado pela tua palavra. Cerca as nossas vidas com a tua proteção bendita. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.